Olá, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos começar aqui agora o nosso webinar, mais um webinar da Serasa, com conteúdo de qualidade, gratuito, né, para a gente aí disseminar bastante conhecimento com assuntos extremamente pertinentes. Hoje a gente tem uma agenda especial, é uma agenda focada na indústria, que é esse segmento super importante e estratégico para a economia brasileira. A gente vai falar aqui um pouco sobre como que os dados podem ser usados a favor da indústria, né? Que afinal está falando com a Serasa, a gente tem que falar aí do nosso poder dos dados. Mas a gente vai navegar também sobre perspectivas e crescimentos do PIB para esse segmento. A gente vai falar um pouco dos desafios de estrutura e produtividade para o segmento também. E depois a gente vai descer um pouco no detalhe na questão de concessão de crédito, de uso de dados, como que os dados positivos, que são dados aí, né, que a gente tem agora no mercado com muito mais abundância, ele pode ajudar aí as indústrias a terem mais produtividade, a tomarem melhores decisões no dia a dia delas, tá? Aqui a gente vai começar, então, com algumas explanações de especialistas que eu já vou apresentar. Hoje está super especial aqui os especialistas que a gente trouxe, mas lembrando que no final o objetivo é a gente ter uma troca com vocês também. Então tem um chat onde vocês podem, durante toda a apresentação, ir enviando perguntas, e a gente, no final, eu vou fazer as perguntas aqui para os nossos convidados para responder as dúvidas de vocês, para esclarecer qualquer ponto que vocês tenham aí de dúvida, beleza? Bom, vou fazer a apresentação agora formal aqui dos convidados que a gente tem hoje, começando pelo Renato Corona Fernandes, que é superintendente da Fiesp, responsável pelos departamentos de micro, pequena e média indústria e Acelera Fiesp, e do Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp. Obrigado, Renato, por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo aqui para a nossa manhã de webinar de indústria. A gente também tem me convidado o André Rebelo, que é diretor executivo de Economia e Estratégia da Fiesp. E a gente também tem um convidado muito especial, que é o João Machado, que é daqui da Serasa Experian, que é gerente de soluções de crédito. O João é especialista em risco de crédito, contabilidade e administração de empresas. Ele possui mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de soluções para crédito e cobrança na Serasa Experian e é super parceiro especialista nesse mundo de indústria, que é a grande paixão dele aí. Vocês vão ver quando ele falar como é que o olho dele brilha, né? Então, para a gente começar essa manhã aqui de conteúdo, eu vou convidar primeiro o André Rebelo da Fiesp, que ele vai falar um pouco para a gente sobre essas conjunturas e perspectivas de crescimento do PIB. Bom dia, André. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes, aos participantes da live. Já começa a apresentação? Pode começar. Pode começar assim falando para a gente aí como é que vocês estão vendo, né, as perspectivas, o crescimento do PIB para esse segmento aí no decorrer desse ano. Ok. Um minutinho, não estou achando aqui o meu... Não está pegando o PDF. Aqui, quando a gente muda de plataforma de apresentação, é sempre um desafio, né, da gente se adequar. Faz parte desse mundo novo aí de plataformas de reunião, né? O Teams não está aceitando o PDF, a apresentação está em PDF. Ai, meu Deus. O Van, ou alguém aí da produção tem a apresentação que possa passar aqui para a gente, para facilitar? Eu posso colocando, enquanto você vai falando, André, eu vou colocando, tá? Perfeito, me socorreu. Eu não sabia que dava esse... Eu uso mais a outra plataforma, não tem problema o PDF. Sim. De toda forma, vou falando sem apresentação mesmo, a gente estava em 2020 ensaiando uma retomada mais forte da indústria. A indústria experimentou uma queda de 2014 para 2020 da ordem de uns 15%. E 2020 prometia ser um ano de retomada um pouco mais forte.
né? No entanto, logo no começo do ano, em março, começa a pandemia e a indústria faz um mergulho. Tá conseguindo? Estão com dificuldade para compartilhar aí também a apresentação? Se não for entrar, Já, eu posso pedir para alguém me arrumar um PDF disso. pode ir falando que já vai compartilhar aqui, já estou abrindo. Pois não. Tá Obrigado. bom. Quando entrou a pandemia, e a gente teve um afundamento aí da indústria da ordem de 20%. Né? Mas logo, no segundo semestre, com as ações do governo na área de crédito, na área de flexibilização das relações de trabalho, e principalmente com o auxílio emergencial, que gerou demanda para os produtos, né? E, ao mesmo tempo, com a acomodação das pessoas, as pessoas gastando menos em serviços, menos restaurante, menos viagem, menos festas, menos saídas, as pessoas também passaram a gastar mais em produtos, né? E aí houve uma forte retomada, né? E a gente já na virada do ano, a gente estava num nível bem acima do período pré-pandemia, né? Aí tivemos alguns motivos que puxaram o desempenho para baixo. Primeiro foi o fim do auxílio emergencial, tirou demanda, o auxílio emergencial injetou no segundo semestre quase 300 bilhões de reais para as famílias, que virou consumo. Muito disso foi para a indústria. A outra coisa, a gente também teve uma inflação que comeu o poder de compra das famílias. A gente tem que lembrar que a inflação de alimentos do ano passado foi da ordem de 20%. E isso compromete o orçamento das famílias, né? Embora o número fechado tenha sido 6 e pouco, né? O número para alguns segmentos, né, de gastos, principalmente alimentos, foi bem puxado para as famílias, foi da ordem de 20%. Isso restringiu um pouco o poder de compra das famílias, né? E às vezes, para alguns segmentos, o aumento de preço teve um aumento de custo muito grande, que foi repassado, e aí sofre diretamente o ajuste, a resposta do consumidor com redução na demanda, né? Então, isso deu uma puxada para baixo da produção industrial. Adicionalmente, alguns segmentos, principalmente automobilística, que tem um grande papel, seja pelo próprio peso na indústria, como a participação dela gerando demanda para os demais setores da indústria, automobilística, embora tenha demanda, está com problema de abastecimento, principalmente de chips, semicondutores, que está faltando isso no mundo, e isso está criando dificuldade para o funcionamento pleno da linha de produção deles. Então, a produção ela cedeu bastante, e isso é uma cadeia muito importante que gera redução de produção para trás. Então, nós estamos num momento em linha com a produção de antes da pandemia, mas ensaiando uma retomada aí do segundo semestre, que a gente conta com muito otimismo das indústrias. A gente fez uma pesquisa recente, a gente fez em maio, sobre perspectivas para o final do ano, e refizemos agora em julho. No final do ano, em maio, as empresas esperavam um crescimento de vendas de 10% até o final do ano. Em junho, o crescimento esperado até o final do ano é da ordem de 15%. Então, nós estamos num momento de muita expectativa e que a gente espera uma evolução muito boa daqui para o final do ano. Então, como eu disse, o segundo trimestre tem uma variação negativa por conta desses fatores na indústria, e o terceiro e quarto prometem um crescimento
bastante pronunciado. Se a gente olhar os setores, né, o IBGE divide a indústria em 25 setores. Só um minuto, eu vou pedir a apresentação aqui, aí eu posso compartilhar e fica resolvido isso. Eu só preciso dar um grito aqui, preciso fechar um pouco o microfone. Pronto, já pedi aqui, está chegando. Enfim, o IBGE acompanha a indústria em 25 setores, né? Como é que foi o dinamismo desses setores depois da crise, né? 48% deles, né, ou seja, 12 dos 25, estão hoje num nível acima de 2020, de fevereiro de 2020, do pré-pandemia, ou seja, metade dos setores estão acima, né? Isso significa que a outra metade está abaixo. Então, o desempenho da indústria foi muito desigual, né? 68% dos setores, em algum momento, em dezembro de 2020, estavam acima de fevereiro. Então, 68% estavam acima em dezembro. No momento, só 12%, né, só 50% é que estão acima, né? E esses 12 permaneceram até o momento. E teve um setor, que é o setor de manutenção e reparação. Esse setor ainda não voltou em nenhum momento ao nível pré-pandemia. Se a gente pegar no começo da crise, o setor de alimentos ele foi beneficiado. As pessoas em casa deixaram de gastar dinheiro com serviços, principalmente, e passaram a consumir mais alimentos e bebidas, e com isso o setor de alimentos experimentou um crescimento, mas ao longo do segundo semestre a inflação de alimentos, porque os alimentos são cotados, principalmente alimentos in natura, são cotados em dólar. O nosso dólar subiu. No resto do mundo, algumas commodities agrícolas também subiram em dólar. Então, os preços aqui subiram bastante. A gente que faz supermercado, que vai comprar carne, etc., percebeu o quanto subiu esses alimentos nos últimos 12 meses, né? A hora que sobe muito, o consumidor reage reduzindo a quantidade, porque o orçamento dele está dado. Ele tem outras despesas. Para ele continuar comendo do mesmo jeito, significa ele ter que abrir mão de outros gastos. E nem sempre, se a gente pegar metade do Brasil ganha abaixo de 5 salários mínimos de renda familiar, o sujeito não tem condição de realocar esse aumento de gasto, ele vai reduzir a despesa, principalmente de alimentos, ele vai comprar os alimentos mais baratos, né? Então, é a famosa substituição da carne de vaca por frango, do frango pelo ovo, e etc. Está chegando o meu PowerPoint aqui. André, eu já estou compartilhando, tá? Só preciso saber qual slide que você está. Pode deixar que chegou o meu PowerPoint aqui e eu vou poder compartilhar. E aí eu piloto. Cenário econômico, Serasa. É esse. Saiu, está compartilhando? Está sim, a gente está vendo. Ótimo.
Então, eu estava falando de alimentos e bebidas, né? Então, no início, eu tenho o efeito substituição, que é o sujeito ficou preso em casa, ele tem mais recurso para fazer as despesas. Depois ele vem ao auxílio emergencial, ele fica mais rico ainda. Então gasta-se o brasileiro em média. A gente que não recebeu está igual, mas muita gente que não tinha nada recebeu o auxílio emergencial. Aí a economia, aí os preços reduzem, acaba o auxílio emergencial, a demanda cai. Os preços reduzem, os preços sobem, desculpa. Se a gente olhar produtos de higiene pessoal, não tem um efeito semelhante. Tenho mais dinheiro, vou comprar mais perfume, mais desodorante e, enfim, mais produto de limpeza mesmo, de álcool gel, de desinfetante, etc. Depois acaba o auxílio e com a inflação eu reduzo a demanda. Foi isso que aconteceu. Semelhante também em bebidas no começo eu fico preso em casa, né, não consumo muito bebida, depois consome mais, com efeito de substituição, né, e bebida está no 0 a 0, porque com a pandemia o pessoal está bebendo mais, né? Produtos têxteis, né, aquele efeito Natal, ninguém vai comprar roupa nova para ficar no sofá da sala, então no começo ninguém comprou, depois a economia reabriu, auxílio emergencial, todo mundo bombou, que foi 20% do período, acima do período pré-crise, com o fim do auxílio, com a nova onda e com o aumento de inflação que comeu a renda das pessoas, caiu abaixo do período pré-crise. O que mais que a gente tem aqui? Artigos do vestuário, né? Têxteis e vestuários estão mais ou menos juntos, é um desenho similar, tem um período na reabertura do ano passado, passa o período pré-crise, depois volta, né? Agora está tendo uma retomada, que é justamente a volta do novo auxílio. O móveis, o mesmo efeito, né? Cai muito na primeira onda, surfa o segundo semestre e o auxílio emergencial, e agora dá uma acomodada, menos pronunciada que o anterior, mas semelhante. E calçados e vestuário e calçados têm a mesma dinâmica, tá certo? Tem esse aqui também para abaixo, que é o setor de impressão e gravações, é uma coisa muito mais de produtos intermediários da indústria, e vai junto, aqui está embalagens também, nesse segmento. Então, a hora que estava todo mundo para cima, ele subiu, a hora que os setores todos diminuem, ele diminuiu junto. Impressão e produção gráfica, isso. A embalagem está lá no setor de... Não tem embalagem ali, não. Ali é mais impressões mesmo. É mais gráfica, desculpa. Aqui, o combustível. A dinâmica de preço de combustível foi muito mais forte. O preço dos derivados de petróleo subiu muito em dólar. E o nosso dólar, que saiu de 4 para 5 e tanto, 5,20, 5,50, conforme a época do ano, sofremos um ajuste da gasolina muito maior, e isso também fez o consumo cair. E hoje está num nível mais baixo que no período pré-crise, principalmente por conta do preço. Químicos e farmacêuticos, uma dinâmica que veio bem acima até a entrada desse ano, que aí vem o efeito renda, o fim do auxílio emergencial derrubou ele, que passou aí os 12 meses de março a março acima do período do nível de fevereiro. Produtos de borracha e plástico, esse produto também ele é insumo para a maioria dos setores, principalmente automobilística, tem muito componente de plástico. Esse desenho clássico, o V aqui na primeira onda, depois surfa, aumento de renda, o desvio de consumo de serviços para bens, e agora, nesse segundo trimestre, dá uma acomodada, principalmente por conta na automobilística de
de falta de componentes. Só que tem a construção civil que segue puxando, só que a parada da automobilística é mais forte. O que é aqui? É a produto de borracha, tá? E aqui são os veículos, que é isso que está esse ano bem abaixo por conta da falta de insumos. Os setores que seguem acima do nível pré-pandemia. Produtos de madeira, a gente está... Isso aí está surfando uma onda da construção civil. A construção civil, em geral, é um segmento que depende muito de crédito. Então, como a gente tem uma expansão de crédito, primeiro. Segundo, a gente tem uma redução estrutural da taxa de juros. Durante muito tempo, a taxa de juros no Brasil foi uma taxa de juros de 2 dígitos, e a gente passa agora a ter uma taxa de juros mais comportada, né? Durante muito tempo 2%, mas mesmo agora que está subindo, se prevê um teto em torno de 7%, ou seja, é metade do que a gente tinha antes. Então, as construtoras estão conseguindo financiamento para os lançamentos, e muitas pessoas que tinham dinheiro parado em aplicações financeiras resolvem sacar esse dinheiro para investir em imóveis, ou para o próprio uso, ou mesmo para investimento. Então, esse segmento está puxando vários segmentos da indústria, um deles, produto da madeira, que vem construção civil e crédito, né? Embora também sofra o efeito do fim do auxílio, o efeito do aumento da inflação. Produtos de papel, celulose, aí estão as embalagens de papel, né? A gente vê que tem uma mudança estrutural, mesmo com essa queda, a gente não volta a um período pré-pandemia, porque uma coisa que ficou claro, que vai ficar um efeito permanente nessa história, é o aumento das vendas online, né? Vendas online que vem sempre em 2 caixas de papel, e mesmo a comida em delivery, que na sua maioria também vem em papel. Então, o consumo está mais intenso em papel e papelão por conta dessa mudança de hábito. Químicos segue subindo, né? Puxados principalmente pela agropecuária. Aí estão os defensivos agrícolas. A agropecuária está num momento muito bom, puxando esse segmento da indústria. Construção civil, defensivos agrícolas. Tá? Minerais não metálicos, aqui que é vidro, tijolo, revestimento cerâmico, tudo a ver com construção civil, está indo muito bem, pelos motivos que eu disse antes. Metalurgia, aqui uma parte vai para a indústria em geral de máquinas, principalmente máquinas agrícolas, que estão bombando. Siderurgia vai para construção civil também. E um pouco de automobilística puxando para baixo, os outros puxando para cima. Produtos de metal, exceto máquinas, isso vai para a construção civil, vai para a automobilística e vai para a agropecuária, também segue acima. Trabalho que é informática, as pessoas mais em casa, precisando mais de computador, roteador, etc. Segue forte esse segmento. Máquinas e aparelhos elétricos são geradores, transformadores, eletrodomésticos, seguem bombando por conta desse crescimento todo da demanda e de renda e efeito de substituição, desviando dos serviços para isso, e puxado pela construção civil também. Máquinas e equipamentos segue forte, principalmente agropecuária, um pouco de construção civil e automobilística também puxa esse segmento. Outros equipamentos de transporte, aqui é principalmente Embraer, que com essa mudança cambial está emplacando novos pedidos e está retomando uma produção acima diante da pandemia. Produtos diversos, é uma miscelânea, aí tem tudo, brinquedo, bijuteria, quinquilharia de casa, artefatos de esporte e pesca, também seguem em nível ligeiramente acima da pandemia. E o setor de manutenção é o que está abaixo, ninguém está fazendo manutenção, embora seja preciso, em algum momento isso vai retomar o período pré-crise. Então a gente olha
A perspectiva do PIB para esse ano é de 5,7. 5,7, isso é efeito estatístico. Só o efeito estatístico já garante 5. Qualquer crescimento adicional, a gente chega próximo de 6. A indústria vai crescer próximo, a indústria de transformação, próximo de 10. A construção civil, 3,5, com tendência de subida. Aqui a serviços industriais de utilidade pública, 4. A agropecuária, 6. Por isso que está puxando muito os produtos industriais ligados à agropecuária. E os serviços, 4,9. Tá certo? Era isso que eu tinha aqui trazer para vocês. Estou à disposição para o debate depois, eventuais dúvidas. Obrigado. Legal, André, obrigada. Acho que foi um super panorama. Fiz várias anotações aqui, muita informação rica. E a gente vê efetivamente, né, o interessante aí que, principalmente das indústrias que conseguiram se beneficiar de alguma forma até, né, da pandemia. Aí você citou a construção civil, você citou a questão da agropecuária e tudo que envolve novos hábitos e modelos de consumo, né, que foi a grande mudança que a gente teve. Aí você falou das embalagens de papel e plástico, que efetivamente mudou, toda a parte de eletrônico, né, a gente ficando mais em casa, investindo mais nisso. Super interessante. E agora eu vou chamar o Renato para a gente falar um pouco sobre os desafios da indústria quando a gente fala de produtividade e estrutura, né? Que é algo sempre em pauta quando a gente fala desse segmento. Bom dia, Renato. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Se você está falando, Renato, você pode estar no mudo. A gente não está te ouvindo. Tá. Pronto. Aê, sim, agora estamos te ouvindo. Bom dia, vou começar a contar meu tempo só agora, tá? Bom dia. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado aos participantes. Eu acho que, assim, o tema o poder dos dados é um tema bastante relevante, porque os dados serão melhores quanto maiores forem a transformação dos dados em informação, da informação em conhecimento, conhecimento em decisão e ação. Senão a gente corre o risco de se perder no emaranhado de dados. Então, essa primeira dica aí para as médias e pequenas empresas. Garimpe bem o dado que você vai buscar para que ele subsidie sua tomada de decisão, ele vire conhecimento. E falando nisso, quer dizer, aqui na Fiesp, a gente, como um sindicato de indústrias, a gente tem que olhar os dados de performance da indústria no agregado, porque é isso que orienta a nossa tomada de decisão, é isso que define propostas de política pública para a gente levar e ter essa interlocução com o governo. E é por isso que eu digo, eu vou falar mais estrutura, quer dizer, é preciso, às vezes nem todos sabem, né, que o Brasil sofreu o maior processo de desindustrialização do mundo. A participação da indústria no PIB em 2020 chegou a 11,3%, é a menor da série, desde que a série começou a ser feita, né? E isso não se deve, evidentemente, ao perfil dos empreendedores, muito pelo contrário. Os empreendedores industriais são heróis, que tentam resistir a um ambiente competitivo extremamente hostil, como a gente vai ver a seguir. Pior do que perder participação da indústria no PIB, que seria até normal, mas a gente está muito distante da renda per capita capaz, que permite que a gente não tenha mais indústria. Pior é perder no segmento de maior intensidade tecnológica. Se a gente reparar, entre 2009 e 2018, a gente foi de 15,3 para 12,3 ali no quadro à direita, né? Esse quadro aqui. A gente perdeu 3 pontos percentuais de participação da indústria no PIB. A gente não está vendo ainda esse slide que você está falando, tá, Renato? Não sei se tem como passar aqui. A gente está vendo só a capa ainda da... Isso, show, agora sim. Então, Deixa eu só reconfirmar. Fazer um ajuste aqui, peraí. Minuto. Agora não estamos vendo nada, tá? Só para saber. Estamos ajustando. Tá ótimo. Eita. Agora a gente está vendo vocês. Uhum. Foi? Foi. A gente está vendo o slide de vocês. Tá? Então vamos lá. Só para não perder o fio da meada, a gente veio daqui da indústria, participação para cá, tá? E a gente perde indústria. Eu acho que esses aqui vocês viram, né? A gente está vendo a intensidade tecnológica da indústria em transformação, né? As quedas que você está mostrando, né?
Isso. Participação de PIB e agora intensidade tecnológica. Vamos lá. Então, a gente perde indústria justamente no setor de maior intensidade tecnológica, que é onde eu tenho maior produtividade. E por que isso é importante? Isso é importante porque a produtividade, a indústria é o setor, como o André já falou, que mais dinamiza e demanda dos outros setores. Então, quanto maior for a produtividade da indústria, maior será a capacidade de crescimento da economia, né? Não é à toa que a indústria tem crescido pouco e a economia brasileira tem crescido pouco nos últimos anos. E é justamente a penalização maior nos setores de maior intensidade de tecnologia. Por quê? E aí a gente vê o reflexo disso na pauta. Vocês estão vendo aí, eu espero, né, a queda da participação de manufatura na pauta de exportação de 56% para 29%, e o aumento de produtos básicos de 27,8% para 57%. O que a gente tem aí? A gente tem uma reprimarização da nossa pauta de exportação. Nós temos baseado a nossa exportação em commodities, né? E quanto mais a gente depende de recursos naturais, com menor agregação de valor, mais de lado anda a produtividade, né? E aí, o resultado disso é o saldo na balança comercial, né? Que a gente tem em alta e média tecnologia, a gente teve uma redução entre 2010 e 2020, um aumento de déficit de 65 para 73 bilhões, um aumento de 12,5%. E baixa e média baixa tecnologia, que eu melhoro um pouco o superávit. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que é bom, tudo que é produzido tem que ser exportado, mas com tecnologia que puxa a produtividade e nos coloca no patamar de concorrência melhor, é bom para que eu tenha renda, tenha emprego e tenha crescimento sustentável. Sem tecnologia, isso tudo é muito complicado. Por que isso aconteceu nesse período todo? Por causa do ambiente competitivo, né? Nós fizemos não vai dar tempo de entrar em detalhes, mas essa conta que a gente fez é o diferencial de preços médio entre 2008 e 2018 associados ao custo do Brasil. O produto brasileiro sem contar o efeito câmbio na ocasião, é 25,9% mais caro que o produto importado e internalizado no mercado doméstico. Isso se deve a esses fatores: a tributação, a carga tributária, a burocracia, juros sobre capital de giro, energia. Eu vou aproveitar para dar algumas dicas aqui já. Tributação, carga e burocracia. Qual é a recomendação para as empresas? Escolha corretamente seu regime tributário. Veja se o que vale mais a pena é o simples. Se você tiver no lucro presumido, é mais difícil, mas você pode usufruir de alguns incentivos para a inovação tecnológica, por exemplo. Se você tiver no lucro real, se você tiver no presumido, converse com o seu contador, organize os seus dados, tá certo? Para que você realmente não pague a mais, você não procure, não entre na fantasia de não pagar imposto, porque enfim, a multa vai ser muito grande depois. Eu não entendi. Eu saí de novo? Porque não está carregando, está com delay. Tem que entrar. A gente não está conseguindo ver o slide que você está falando, Renato. Acho que está com alguma questão aí. Tem que compartilhar a área de trabalho, que o pessoal aqui técnico está pedindo, tá? E aí fica mais fácil de usar na ferramenta. Estão vendo agora essa tabela do custo Brasil? Sim, a gente está vendo do custo Brasil, isso. Ok, então vamos lá. Então, tributação é isso. Às vezes a gente acha que pagar imposto, eu sei que é difícil, eu paro de pagar esperando o refis não vem, e aí eu estou pagando com multa, com uma série de problemas que acaba comendo a empresa pela perna. Então, muita atenção nisso. Outra questão, juros sobre capital de giro, que é o segundo fator no qual o Brasil é maior, o quanto o Brasil é maior do que seus concorrentes, no qual o Brasil é maior do que seus concorrentes concorrendo com o produto no mercado brasileiro, em 6,5% do total de 25,9%. Pois bem, juro, aí eu tenho Selic e spread. O spread brasileiro é o mais alto do mundo. Ele é, em média, era, pelo menos na ocasião, 9 vezes maior do que os países que calculam da mesma maneira. Então, assim, cuidado para ir ao banco, organize seu fluxo de caixa para que você tenha cada vez menos necessidades de capital de giro. Fazer lean manufacturing não é porque é bacana, porque um amigo falou. Fazer lean manufacturing, ele organiza o teu estoque, reduz o custo financeiro, reduz a necessidade de capital de giro e aumenta a produtividade, tá certo? Então, é difícil concorrer nesse ambiente sistêmico, nesse ambiente competitivo? Mas mais do que nunca as empresas precisam fazer sua lição de casa para poder sobreviver, não é? Energia e matérias-primas, que é o outro.
Matéria-prima, vocês vão ver adiante, foi o grande fator de impacto no período recente da crise, porque elas subiram demais na retomada da economia. Procure desenvolver fornecedores alternativos, procure negociar até o limite. Energia, você tem que ter programas de conservação de energia, porque a tendência é que isso dispare cada vez mais tempo em termos de preços, tá certo? Procure o Senai. O Senai tem um ótimo programa de conservação de energia e vale também com infraestrutura e logística, custos extras a funcionários, sempre procurar as melhores condições de pagamento e de preços para que reduza este impacto do ambiente competitivo na sua indústria e você possa, digamos, sobreviver de uma forma melhor. As MPIs, rapidamente aqui, essa tabela, a indústria brasileira, em 2018, que era o dado mais recente, 1% das empresas são grandes, olhando... Vocês estão vendo uma pirâmide aí, correto? Não, a gente não está vendo essa pirâmide ainda. Mas aí... Tá com um Perdão, probleminha. pode compartilhar novamente a tela, exibindo, na hora de compartilhar, compartilhar a tela 1, que aí vai exibir todos os elementos para nós. Um minuto, então, peraí. Vamos tentar. Agora a gente está vendo a pirâmide. Não sei porque a gente usa esse aí aqui e funciona. Também, vocês usam o time? Enfim, né, gente? o... Não entendo. Pergunta se está. Tá vendo aí? Agora a gente não está vendo nenhuma apresentação ainda, tá? Bom. E agora? Agora sim. Bom, o meu medo é que eu fique falando, esteja lá 5 lâminas para frente e tenha... Vamos lá. Então, assim, o que é isso? São dados do IBGE. As grandes empresas representam 1% do total de empresas e 44% praticamente do emprego, 58% da massa salarial, 68% do faturamento ali embaixo, 66% do valor adicionado, que é como se fosse o PIB industrial, e 64,8% do lucro. Então, o Brasil tem uma estrutura extremamente concentrada. Médias e pequenas, elas têm são 27% do total, quer dizer, bastante. Tem 41% do pessoal ocupado, do emprego, 33% da massa salarial, apenas 27% do faturamento, 27% do valor adicionado e só 21% do lucro. Então, ser indústria no Brasil é um desafio. Ser pequena e média é um desafio maior ainda. Por isso, atenção para a lição de casa. Toda a melhoria de gestão, o esforço de marketing que precisa ser feito de forma permanente. Qual é a vantagem da média e da pequena empresa? Ela não tem escala das grandes. Ela não pode concorrer com grandes volumes de operação, tá certo? Porque ela não tem estrutura para isso. Ela tem que buscar estratégia de nicho, de diferenciação de produto, de agregação de valor, de relacionamento com o cliente. E isso define o conjunto de melhorias de gestão e de acesso ao mercado que ela tem que fazer. Esse eu vou pular, porque, enfim, nós estamos atrasados aqui só para dizer que a gente está na contramão, porque, assim, reparem, a intensidade tecnológica, espero que vocês estejam em umas barras horizontais aí, tá certo? Estamos em linha agora. Agora acho que está legal, vai lá. Intensidade tecnológica, ela é inversamente proporcional ao porte, quer dizer, as grandes é que têm o maior conteúdo de alta e média alta tecnologia, com 54%, enquanto a micro, lá embaixo, na última linha, a linha azul escura, tem 25%. Reparem que direitinho a intensidade tecnológica diminui conforme o porte. Mas assim, aí a pequena pode dizer assim, mas eu não tenho estrutura para estar no setor de alta intensidade. Ok, mas invista em tecnologia para que seu negócio sobreviva, senão ele não vai sobreviver. Bom, aqui, olhando a participação da indústria, que eu espero que vocês estejam vendo, por porte, a gente tem mais perto, são as grandes, que é a linha de cima, seguidas das médias indústrias, que é a linha amarela, né? Vai de 2,9 para 1,9. A queda em todos os portes, a mais acentuada é na grande, que reflete aquele primeiro gráfico que a gente viu. Isso aqui também, resumidamente, olhando a última linha, a última coluna, a variação do período, é a evolução da produtividade no período entre 2007 e 2018. Veja como é grave, a grande cai 10%, a média cai 5%, a pequena cresce 6% e a micro cresce 1%, mas, de novo, como é muito concentrado, a predominância das grandes é um fator muito importante em alavancar a produtividade. Aqui é um comparativo da produtividade brasileira em relação à italiana e alemã.
para resumir, dado também a escassez de tempo, reparem que o gap é menor, depois vocês vão poder ver com calma, nas grandes. O gap existe em todas, mas nas grandes, o Brasil tem 60% da produtividade italiana e 62% da produtividade alemã. Nas médias, isso é 40% e 55%, respectivamente, e na pequena, 34% e 40%. Quer dizer, são concorrentes dos quais a gente tem um gap muito grande a superar, se supera com investimento. Escolaridade é um dado positivo, a escolaridade tem aumentado, é um fator relevante na produtividade, associado ao treinamento e à capacitação da mão de obra. De novo, procurem o Senai, que tem programas para melhorar a qualificação da mão de obra e ter ganhos de produtividade. Investimento em pesquisa e desenvolvimento, que eu me referi, ele é substantivo nas grandes, é a última barra do lado esquerdo, com 0,88% do faturamento. É quanto as grandes investem, as médias 0,60% e a micro e pequena 0,29%. Da mesma forma, o investimento em atividades inovadoras é muito mais concentrado nas grandes. Eu insisto que médias e pequenas procurem oportunidades de investimento em tecnologia. De novo, o Senai pode ajudar, o Sebrae pode ajudar, existe financiamento a crédito mais barato para isso, existe lei do bem que permite debitar dobrado do imposto de renda, investimento em pesquisa e desenvolvimento. Procurem esses instrumentos, a gente também está aqui para esclarecer isso. E o investimento em máquinas, equipamentos e instalações também cai, ele cai 43% nas médias e 23,4% nas grandes, e cresce 11% nas pequenas. E aí tem uma das razões do investimento, quer dizer, se você pegasse entre 2011 e 2018 1 bilhão e aplicasse em renda fixa, você teria 1 bilhão e 9 milhões. 100,9%, 10,5% ao ano. Se você aplicasse na indústria de transformação, com a rentabilidade do período, você cresceria metade, 5,1% ao ano. Só que se você aplicasse, se fosse outros países, a aplicação financeira, a indústria ganharia. O que está errado, que favorece o rentismo, não é a rentabilidade da indústria. Por mais hostilidade que se tenha no ambiente competitivo, lições de casa têm sido feitas e dão rentabilidade. O que está errado, favorece o rentismo, é a nossa taxa de juros que remunerou equivocadamente o capital especulativo. O próprio Banco Mundial adverte que o investimento em inovação não é devidamente recompensado no Brasil, isso vale para máquinas e equipamentos. Agora, muito rápido, falando de crédito, que meu tempo já acabou, eu não quero tomar o tempo do João, eu só vou destacar espero que vocês estejam vendo um gráfico com crédito livre, total e direcionado, eu espero, torço para isso. Estamos. Então, você repara que houve aqui, a gente teve um pico, lá em 2012, em junho de 2012, um total de 46,4%, que é essa primeira coluna em vermelho aqui. Isso em 2018 foi para 24,1%, a oferta de crédito às micro, pequenas e médias indústrias de São Paulo, tá certo? E aí, na pandemia, por mais incrível que pareça, a gente subiu de 24% para 29%. Quer dizer, houve uma queda com relação ao começo, mas aqui nesse final, por conta de política pública, das quais a gente participou na construção e fez sugestões, houve uma retomada, né? Aqui só para mostrar que até o quanto o BNDES desembolsava lá atrás e o quanto ele caiu 93%, né? Mesmo na pandemia. Olhando novamente o saldo de crédito para as micro, pequenas e médias indústrias paulistas, você repara o seguinte, eu vou no começo da pandemia, as grandes empresas limparam os bancos, pegaram capital de giro porque elas conseguem taxas menores. Aí, para resumir esse gráfico, ali em cima eu tenho as medidas emergenciais, eu saí de 9,7 bilhões lá em janeiro de 2020, pré-pandemia, cheguei a 31,3 bilhões na linha verde ali, que é superior a um ano, graças à Pronamp, graças à entrada do BNDES novamente no mercado, graças ao PEAC que veio depois, que está ali em julho. Enfim, o que quer dizer esse gráfico? O PEAC lá, desci para 21 e depois caí tudo, porque teve fim das linhas emergenciais, um efeito muito parecido com o que o André falou do auxílio emergencial, aqui as linhas de crédito emergencial lastreadas em fundos garantidores. Aqui, novamente, falando para as pequenas e médias empresas, por que eu tive essa oferta de crédito expressiva? Porque o governo disponibilizou disponibilizou fundos garantidores para que os bancos pudessem operar linhas de crédito com uma expectativa de inadimplência bem menor,
dado que, em boa medida, isso seria garantido pelo governo. E aqui tem a relação entre spread, com defasagem de 2 meses, eu trouxe, eu defasei o spread da inadimplência. O resumo, vocês veem que o gráfico marrom e o cinza, eles andam praticamente juntos. O que isso significa? Que quando aumenta o spread, aumenta a inadimplência. Não é? E a inadimplência tem um peso enorme na composição do spread. Qual é a dica aqui? Quando você for ao banco, agora que não tem mais os fundos garantidores, a gente tem lutado para que eles voltem, você tem que ter garantias para ofertar para o banco. Você pode até não conseguir, mas se você não tiver garantias, dificilmente você vai conseguir. Segundo, você tem que organizar toda a tua documentação. Você tem que ter fluxo de caixa, você tem que ter todos os registros contábeis de forma adequada, os registros de venda, porque pense, se você é comprar de um banco, se você é comprar de algum fornecedor, um cara que não te informa nem qual a especificação do produto, para que o produto serve. Da mesma maneira, você tem que ter garantias e estar organizado para buscar o crédito. Não adianta chegar no banco e dizer, me dá um dinheiro aí. Quer dizer, não estou defendendo os bancos, mas, de fato, é preciso se organizar para poder buscar crédito. E para que eles não aumentem o spread com uma expectativa de inadimplência, que é a profecia que se autorrealiza, né? E aí, de novo, também rapidamente, a queda no spread, que é a linha marrom, e a queda na inadimplência, no período da oferta dos fundos garantidores. Repare, até tem uma linha vertical, fim dos fundos garantidores. Olha o que acontece com o spread com a inadimplência. Então, o poder dos dados, a gente olha esses dados para que eles virem, como disse, conhecimento, e a gente possa defender a manutenção dos fundos garantidores, como política pública e a volta do BNDES ao mercado, enfatizando médias e pequenas indústrias, basicamente. Bom, os principais gargalos das empresas, elas buscaram predominantemente, elas estão com dificuldades de pagar o capital de giro próprio do banco. Por quê? Porque é um capital de giro que não teve a cobertura dos fundos garantidores, FGO e FGI, e nem são recursos de origem, digamos, parafiscal, como é o caso do BNDES, né? Mas algumas estão com dificuldades em Pronamp e outras com o PESE da folha de pagamento. Olha a diferença entre o capital de giro próprio do banco e as linhas que tiveram apoio público, né? Eu vou de 11 para 4, quase 5 e 3,5. Por que elas tiveram dificuldade? Porque as matérias-primas subiram muito, eu já falei, até disse a necessidade de renegociar com fornecedores, porque não retomaram vendas ou não tinham reserva financeira. Então, quais são as principais recomendações? Bom, quando você for buscar crédito, eu já disse, organize-se, tome muito cuidado, veja a real necessidade. Se você tem um problema de desencaixe no fluxo de caixa, ou se você tem um problema de desorganização da produção, que está te gerando um fluxo de caixa desencaixado e aumenta a necessidade de capital de giro. Então, veja isso com cautela. Se você está com dificuldade de fazer o pagamento que você já tomou, procure os standstill, que são suspensão e postergação, alongamento de prazo das parcelas. Negocie, não espera a água bater no pescoço, no nariz, enfim, cobrir a cabeça para negociar, antecipe, né? Caso você tenha necessidade, o FGO, que é o Fundo Garantidor, ele foi criado de maneira permanente, e a gente tem divulgado e ajudado, através da central de crédito que a gente tem aqui, ajudado as empresas, e feirão de crédito que a gente tem feito virtual, ajudado as empresas que elas se qualifiquem e melhorem a interlocução dela com os bancos, né? A retomada do BNDES, como eu já disse, também é importante. E aí o Open Bank também pode ajudar, o cadastro positivo, e sempre, obviamente, analisar o fluxo de caixa, ver os valores, formar direito do preço de venda, renegociar para pagamentos, essas coisas óbvias, né? Nas vendas, o André já disse, a Fernanda também, fundamental, se a gente acha que vai ficar sentado na fábrica esperando o cliente chegar, este mundo não existe mais. Você vai morrer se você ficar esperando. Você tem que buscar o cliente, você tem que criar produtos e, sobretudo, usar os canais modernos de venda, intensificados pela pandemia, que é o e-commerce. Procure não só vender através do e-commerce para algum marketplace, como também fazer campanhas nas redes sociais, que hoje tem um papel fundamental como instrumento de marketing. Enfim, aí são as questões políticas, aprimorar o estatuto, defender os fundos garantidores, e por aí vai, já acabou meu tempo. Obrigado. Renato, não, sensacional, você deu várias dicas muito práticas, né? Deu um panorama muito bom aí para as indústrias. Eu vou puxar rapidamente o João, para o João pegar o seu gancho aí de crédito, que é a parte que o João entende bem, para dar também a contribuição dele, e a gente continua essa conversa boa. Vai lá, João.
Muito obrigado. Ficou muito fácil agora fazer a apresentação, porque grande parte já foi dito e muito bem dito. Vocês já conseguem ver o meu slide? Conseguimos, João, tá O que eu ótimo. fiz? Enquanto vocês estavam falando, já até adaptei para que a gente, em 5 minutos, a gente mate um contexto, faça um fechamento e já jogue para as perguntas. Porque eu acho que vai ser bastante interessante a participação do pessoal que está nos assistindo. Muito obrigado, Fernanda, a todos vocês pelo evento. É sensacional poder compartilhar essas informações que nós temos. Nós estamos falando de dados e nós estamos falando de desafios. E a mensagem ficou muito clara para nós. Quanto mais informação eu tenho com qualidade, eu consigo desenhar estratégias diferenciadas para eu poder, de fato, aparecer nesse mercado no momento de retomada. Então, a gente ouviu o André falar no início que nós estamos, boa parte dos setores econômicos, boas partes dos segmentos, nós estamos voltando ao período pré-pandemia, que era um período que a gente até acreditava num crescimento econômico e uma projeção de PIB positivo, graças a Deus, porque não tem mais como cair tanto como nós caímos nos anos de 2015, 2016, metade de 2017. Então, a gente precisa recuperar esse tempo perdido. Não dá para fazer ter os mesmos resultados melhores fazendo absolutamente as mesmas coisas. Eu preciso mudar alguns mindset, tá certo? E aí, pegando o gancho do Corona, crédito é estratégico. Quando ele fala fluxo de caixa operacional, capital de giro próprio, recursos financiados, fontes de financiamentos, eu estou falando em equilibrar no momento onde as vendas estão baixas. Então, eu preciso otimizar os resultados, preciso ser muito mais produtivo, preciso conseguir encontrar onde estão os meus clientes e eu preciso, acima de tudo, transformar esse estoque de duplicatas a receber que eu tenho, esse estoque de ativos que são extremamente valiosos para a indústria, para todas as empresas, eu preciso transformar isso em caixa, eu preciso fazer isso se tornar líquido. E observem, dados nos 3 últimos anos, o cliente representa quase 40% dos ativos operacionais da empresa. Isso é um ativo muito importante que eu preciso transformar isso em dinheiro, em caixa. Isso aqui eu preciso transformar em oxigênio para as empresas respirarem nesse momento que nós estaremos em recuperação. E muito cuidado com o desequilíbrio, né? Quando eu busco fonte de recursos que eu tenho um custo de capital muito alto, eu vou afogar o meu caixa. Então, eu preciso tomar muito cuidado e procurar todas essas ajudas do meu contador, do meu financeiro, para que realmente eu saiba quanto pedir, quando pedir e para que utilizar aquele recurso que é tão difícil eu conseguir buscar no mercado. E também o meu relacionamento com fornecedores. Olha que a indústria, 30% do passivo operacional são créditos mercantis. Então, eu preciso conseguir trazer bons parceiros. E como que eu faço isso? Análise de dados. Eu preciso, acima de tudo, nesse momento que nós temos mudanças comportamentais, mudanças econômicas, muito mais tecnologia a preços e a custos menores, e mudanças legais que são instrumentos para que eu consiga avançar e mitigar riscos. Então, eu preciso mudar meu mindset. E aí a gente vem falar que uma das mudanças importantes de mindset é eu aprender a operar também com os dados positivos. Bancos já fazem isso a vida inteira, mas agora os dados positivos também estão disponíveis para as empresas poderem trabalhar. Nós temos mais de 5 milhões de empresas que já estão com cadastro positivo em todo o território nacional, mais de 95% dessas empresas estão ativas, então eu tenho informações de consórcio, de cartão de crédito, de financiamento, de capital de giro, valor de parcelas pagas, valores em parcelas aberto. Então, esses dados, eu preciso aprender a trabalhá-los internamente. Então, a Serasa, ela já é pioneira nesse mercado, nós já fazíamos isso há 11 anos, nós trabalhamos com crédito mercantil, compartilhamento de dados, e agora com positivo, a partir do Decreto-Lei 166 de julho de 2019, isso passou a acontecer de maneira muito mais rápida e muito mais ágil. Quando foi em 11 de novembro de 2019, nós passamos a ser operadores oficiais do cadastro positivo, autorizados pelo Banco Central. Todas as informações, elas são tratadas, devidamente tratadas, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que protege
protege todas essas informações, as empresas terão acesso àquilo que precisam para que possam operar o risco tanto de fornecedores como risco de crédito e também para monitorar o seu próprio risco quando for solicitar um financiamento, um empréstimo para capital de giro, uma linha de financiamento específica para as instituições financeiras. Voltando a uma parte prática, olha como muda bastante o cenário, né? Quando nós operávamos crédito, até pouco tempo atrás, a gente olhava muito aqui as pendências internas, né? Que a gente fala de restrições, registros negativos. Então, você pegava uma empresa, olha, ela tem aí uma dívida de 5 mil que ela não pagou, e ela veio para o PEFIM, ela veio para a Serasa. Puxa, a empresa está negativada na Serasa. E aí, esses 5 mil, eu tenho uma dívida em aberto. Isso 5 mil é muito ou é pouco? É baixo ou é alto este valor? Devo negar ou devo aprovar? Olha, gente, 5 mil para uma MEI, para uma um empreendedor individual, representa quase 70% do seu faturamento mensal. Para um MEI, isso é extremamente alto, isso é relevante. Mas para uma empresa média, uma empresa de grande porte, isso aqui não é nada, absolutamente nada. Então, eu venho aqui abaixo, olho as informações do positivo e verifico, olha o que está acontecendo com essa empresa aqui. 80% dos pagamentos, né, dos últimos 12 meses está acontecendo em atraso. Opa, então esses 5 mil aqui não é ocasional, né? Nos últimos 12 meses ela não vem pagando. Então isso aqui já passa a me dar maior capacidade de análise para avaliação. Eu também posso adentrar mais sobre o histórico de pagamento financeiro, identificar quais são os valores dos contratos ativos que ela tem no mercado, quanto que ela está pagando pontualmente, quanto que ela está pagando em atraso, quanto que ela ainda tem de endividamento, quais são as parcelas que estão a vencer, quais que são as parcelas que estão vencidas. Então, de uma maneira muito rápida, muito objetiva, eu consigo ter informações, operar dados que antes eu não conseguia enxergar, né, com tal profundidade e de maneira tão rápida. E aí, para a gente conseguir complementar e fechar esse racional, eu tenho que falar também do mundo dos scores. Uma das mudanças no mindset, eu parar de ver o score, né? Aquelas empresas que ainda não utilizam o score para se beneficiar mesmo, ela olhar qual que é o score dela antes de buscar o crédito no mercado. Se eu estou com um score muito baixo, a chance de eu ser recusada, do meu crédito ser recusado, é muito maior. Então, entrem lá no site da Serasa, vocês têm direito a verificarem o próprio score antes de buscarem dados, antes de buscarem linhas de financiamento, linhas de empréstimo de capital de giro. Tá? Também, e uma dica muito importante é: não olhem só aquele score tradicional que nós víamos antes da lei do positivo. Se vocês tiverem oportunidade, façam a consulta do score completo, que é o positivo mais o negativo. João, qual que é o melhor, positivo ou negativo? Bobagem isso. O melhor é aquilo que você consegue fazer a imersão de todos esses dados, operar isso em machine learning, com alta tecnologia e gerar uma pontuação onde tudo aquilo que nós aprendemos de crédito, ele continua valendo e ainda turbinado com as informações do cadastro positivo. Aí eu gero um score muito mais poderoso, muito mais completo, onde eu consigo separar as empresas por grupo de probabilidades de inadimplência e consigo, tanto para conseguir fornecedores com maior potencial de contratos, né, de ter perenidade nas entregas, bons fornecedores, eu consigo também buscar os melhores clientes no mercado. Então, não faz muito sentido hoje, no momento atual, eu fazer consultas de score que é do passado. Eu tenho que olhar o score mais completo, que é o score compositivo, tá bom, pessoal? Então, essa é uma dica muito importante, ele é muito mais completo, ele está muito mais robusto, ele tem um poder de separação muito melhor, utilizando todas essas tecnologias de machine learning, de engenharia de dados e de analytics. Um exemplo, uma empresa de baixo risco, ela vai estar com score 951, mais de 2.000 variáveis foram verificadas, foram analisadas, foram testadas, e são simbolizadas em uma única pontuação, onde nesse caso aqui a empresa tem apenas 0,62% de chance de quebrar, é um risco muito baixo, é um risco baixíssimo, então você está com sinal verde para fazer negócios. Pode ter uma situação de você ter um score já extremamente alto, ou a empresa já está até em default. Só um minutinho.
E empresas já estarem em default e a gente não conseguir, de fato, operar o crédito ou buscar mais garantias para conseguir trazer essa empresa dentro do nosso portfólio. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim, João. Está indo Para bem. finalizar, o que acontece? Se nós temos, como nós vimos, um estoque de ativos a receber, né? Em função da pandemia, em função de todos esses problemas que foram levantados, que nós tivemos, em função dos gargalos que aconteceram em nossas conjunturas, e não é só durante a pandemia, isso já vem antes da pandemia mesmo, nós já tínhamos muitos gargalos no processo, na nossa conjuntura econômica, nos processos de industrialização, na estratégia das indústrias. Então, o que acontece? Temos ativos para receber. Como que eu consigo operar através dos dados, eu maximizar meus processos de cobrança, também utilizando dados, tá? E um exemplo, quando que eu devo começar a fazer a cobrança? O momento era 1 mês atrás. Não dá para voltar a 1 mês? Então, o momento é agora. Quanto mais rápido, os estudos mostram, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, 30 dias após o vencimento, eu começar um processo de cobrança adequada, de forma adequada, eu aumento consideravelmente a minha chance de recuperação do meu crédito. Tá? E aí, para fechar o raciocínio, observem que nós fizemos um estudo recente comparando a indústria com indústria em geral, alimentos e bebida, serviços, empresas que prestam serviços a pessoas jurídicas e serviços a pessoas físicas. Em todos esses segmentos, quanto mais rápido eu processo o meu processo de cobrança utilizando tecnologia e dados, quanto antes eu acelero esse processo, maior é a minha capacidade de recuperação. E na indústria, se eu fizer isso até 60 dias da data do vencimento, eu tenho uma chance de 54% em quantidade e 51% de valor para recuperar. Se eu demorar mais do que 1 ano, isso já cai para 11%. 2 anos, 6%. Então, eu não posso demorar para agir. O momento é agora. Façam isso já. E utilizando também o score de cobrança, que nós chamamos internamente de collection, né? O mercado chama de collection, eu também consigo montar quadrantes para fomentar aonde esse sinal verde, aonde está o sinal verde, para eu conseguir acelerar o meu processo de cobrança. E isso eu só faço colocando os dados na pauta. Eu tenho que ter empresas, um birô de crédito que seja seu parceiro, que venha essas informações, que forneça essas informações para vocês de maneira sustentável, de maneira correta, garantindo um preço adequado, um investimento, né? Na realidade, quando nós fazemos gastos em informação, em tecnologia, isso não são despesas, isso são investimentos que com certeza vai garantir uma taxa de retorno muito maior para os seus negócios, tá ok? Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, vamos ficar totalmente abertos a perguntas e a gente aprofundar um pouquinho mais nesses temas. Seja qual for o momento que vocês estão passando, porque nós vimos que cada setor ele atravessa momentos distintos de recuperação, seja na prospecção de clientes, seja na gestão da sua carteira de crédito, na concessão, na eliminação de fraudes, na mitigação de fraudes dos marketplaces, né, que nós estamos bastante expostos, e também nas ações de cobrança. Contem conosco, contem com a parceria da Serasa Experian. Tá ok? Muito agradecido a Perfeito, todos. João. Obrigada aí. Bom, assim, só para fechar, né? A gente aqui da Serasa, a gente é apaixonado por dados e o poder que os dados têm de mudar, né, os negócios. Então, conte com a gente mesmo aí para fazer essa revolução aí, como parceiros de vocês no negócio de vocês. Eu vou pedir desculpa que a gente acabou estourando um pouco o tempo aqui, né? Teve algumas perguntas, a gente vai mandar um e-book, a gente vai ter a gravação desse webinar, a gente vai compartilhar com todo mundo que se inscreveu, então o conteúdo vai estar salvo para vocês usarem da melhor forma, tá? Eu vou estourar um pouquinho mais o tempo, eu vou pedir desculpa, porque a Karen mandou uma pergunta, eu queria muito que a gente respondesse a pergunta da Karen, e vou pedir aos meus amigos aí da Fiesp para me ajudar, tá? O que a Karen pergunta? Hoje, qual seria a melhor linha de crédito para empresas ampliar seu parque produtivo, especificamente na área medicamento veterinário, tendo a inovação como base de seu crescimento? Ela é da Noxon do Brasil. Vocês conseguem ajudar a Karen?
Conseguimos sim, dado que o tempo está complicado, eu só peço que ela acesse no site da Fiesp, a Central de Crédito, porque é preciso conhecer as características da empresa, faturamento, porte, se é para giro, para investimento, se for para tecnologia é uma coisa, tem opções como a FAPESP, a FINEP, se for investimento em máquinas e equipamentos, tem o FINAME do BNDES, tem o Crédito Pequenas Empresas do BNDES, tem o PRONAMP, né? E tem, assim, e a gente tem no site da Fiesp também o Guia de Crédito, com todas essas linhas emergenciais, com todas as linhas mais baratas, mas entra no site e entra em contato com a gente que a gente ajuda na formatação. Bacana. Renato, sugiro botar o link aí do manual de crédito e da central de crédito no chat. No chat, coloca aqui que aí fica para todo mundo. Ótima ideia. A gente manda, porque a gente está numa sala que a gente manda, pode deixar. Tá? Não, excelente. Bom, gente, agradeço a participação de todo mundo. O pessoal da Fiesp, obrigada pela parceria. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, pegando esse monte de informação. De novo, a gente vai mandar para vocês a gravação, vai mandar o e-book com todo o conteúdo que a gente discutiu aqui. Agora, no final, vai ter um QR Code com a pesquisa de satisfação. Se vocês puderem responder, dá o feedback para a gente sempre aprimorar e melhorar os nossos webinars aqui da Serasa, tá bom? Gente, muito obrigado. Um excelente dia para vocês. Obrigada pela participação. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.